Bem, o resumo da aula passada é muito simples. A humanidade está fodida, está sofrida, está fazendo o que não queria e por isso vive uma vida sem sentido. E a maneira que ela resolveu para aplacar essa dor foi, utilizar drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Aliás, um adendo importante, eu não falei de álcool na aula passada. Olha que hipocrisia. O álcool é considerado uma droga lícita, porém faz a mesma destruição que todas as outras. E a terceira coisa que a gente viu, além das drogas lícitas e ilícitas, é o consumismo. O ser humano aprendeu a consumir coisas para se sentir melhor. Bom, para a gente entender sobre consumismo, que é esse hábito do humano de comprar coisas para obter vantagens, serviços e até prazer, a primeira coisa a se entender, de novo, é a cabeça da pessoa. Aí você vai falar assim, mas André, a gente já entendeu, o Neandertal veio e voltou, e a igreja, tudo bem, essa foi a visão histórica que a gente viu até agora. Mas vocês têm que ficar fodões nesse assunto para entender completamente a cabeça das pessoas. E por isso, hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre todas as pessoas muito sábias, os pesquisadores que já fizeram esse trabalho pra gente antes. Como a gente é cientista aqui, a gente não vai reinventar a roda. Vamos falar um pouquinho agora sobre Freud. Bom, o nosso amigo Sigmund Shlomo Freud, o que no Brasil se chamaria de Sigismundo, nasceu em 1856 numa das províncias da Áustria e basicamente foi ser médico, né? Ele era para ser um médico, um neurocientista, e é o que ele se formou inclusive. Só que no meio da faculdade de medicina, que é o que se tinha na época, não existia saúde mental, psicologia, nada disso. Era medicina e acabou. Toma remédio, taca remédio. Ele percebeu que não era só isso e dentro da faculdade de medicina é engraçado que ele começou a estudar inclusive os sexos, o aparelho reprodutor das enguias, né? Tipo, Freud já não batia muito bem na escolha desse projeto, mas ele se interessou inicialmente pela sexualidade. E ele começou a perceber ao longo da pesquisa dele que medicamentos não era tudo, como eu falei, e talvez pudesse existir algum outro tipo de cura. E ele criou o que ele chama de cura através da palavra, que acabou se chamando psicanálise. A psicanálise foi basicamente uma grande transformação na época, porque o pessoal achou o Freud charlatão, né? Aliás, um comentário interessante. Todo mundo aqui no Brasil tem muito essa síndrome de vira-lata, de não, eu só vou estudar o que veio do MIT, ou tecnologia que veio da Califórnia. Nós brasileiros não criamos nada, nós só utilizamos. Para de pensar assim, meu amigo, aproveitando esse momento para falar. Se você é um cara que se considera inteligente, estuda e tal, e tem uma ideia fora da caixa, não deixa que a sociedade faça você pensar que você é um merda e que você não pode lançar essa ideia. Por exemplo, o Sexy Canvas só existiu porque eu desliguei minha síndrome de vira-lata e falei, eu tenho uma coisa muito importante nas mãos que vale pro mundo todo e pode dar certo. E eu pus pra fora. Então, fechando esse parênteses, não seja burro. Se você tem uma puta ideia, põe pra fora. Não é porque você é brasileiro ou nasceu pobre ou sei lá o quê, que ela não vai ter valor. Voltando a Freud agora. Freud começou a criar então a psicanálise e entender que era possível se curar as pessoas através da fala. A base da teoria de Freud, vou te ensinar a psicanálise em 3 minutos agora. Presta atenção que vale muito a pena. Freud dividiu nossa cabeça em 3 blocos. O primeiro bloco é o id, o bloco do meio é o ego e existe o bloco do superego. Vamos começar sobre o id. Começar a falar sobre o id agora. Você já vai entender por causa do Neandertal. O id é o nosso bicho interior, a nossa criança, o nosso animal. Por exemplo, se eu fosse o id, eu nem estaria aqui gravando uma aula pra vocês. Eu estaria fazendo cocô no chão, transando, estuprando, dormindo no meio da rua, assim. O id é este bicho mesmo. Vamos falar agora do superego. O superego, na verdade, é um bloco que está na sua cabeça, mas não nasceu dentro da sua cabeça. São todas as coisas chatas que te controlam. Por exemplo, as leis, os bons costumes, a ética, o que seu pai e sua mãe falaram, você não pode fazer isso, meu filho. Tudo isso é o superego, ou seja, em resumo, o superego são todas as estruturas, informações e coisas que controlam, em última instância, o id. Tipo assim, o id não pode fazer cocô no chão, estuprar, matar, e ser louco, e ser uma pessoa totalmente maluca na rua, assim. Não! O superego vem e prende ele. Se a pessoa tá fazendo cocô no chão, vai ser preso porque tem uma lei contra isso. Não pode estuprar, não pode roubar. Por que não pode roubar? Então o superego são todas as estruturas da sociedade que vieram controlar. Na história anterior que vocês viram, era gerado pelo quê? O superego? Pela igreja, pelas religiões, pelos bons costumes e pelos governos. Então isso é o superego. Basicamente o ego, que a gente usa muito no dia a dia, a gente só fala, seu ego está não sei o quê, eu tenho o ego elevado. É o menos importante para Freud. O ego é apenas um maestro que faz o meio de campo entre o id e o superego. Por exemplo, se você tá numa festa e você vê uma gatinha, o id ia chegar pra cima dela e dar uma porrada na cabeça dela, que nem um Neandertal, e estuprar ela ali no meio de todo mundo. Esse é o id, tá? Já o que faz o nosso amigo superego? Não faça isso, você vai preso. Não pode, tá maluco. E o ego faz o quê? Calma, id. Não priemos cânico.
Eu me encarrego de tudo. Vamos ver se a gente fica com a menina ali, trocar uma ideia com ela, pagar um drink, mostrar que você é fodão, e aí o superego não vai dar merda pra você não vai preso e tal. Esse é o papel do ego. Atender o que o id quer, sem deixar ele em maus lençóis, sem deixar que ele vá preso e sem deixar que dê merda pra esse humano. Aliás, uma coisa engraçada sobre essa época do Freud, a galera considerava cocaína nessa época um medicamento, era tipo um medicamento mesmo. O Freud usava cocaína nas sessões pra induzir hipnose, ele até parou de usar quando um amigo dele da faculdade de medicina morreu por causa de overdose. Mas só pra vocês entenderem que as épocas mudam, né? As coisas que eram erradas antes viram certas depois e vice-versa. Mas uma coisa importante em relação ao id, para nós aqui no Sexy Canvas Academy, é no id que você tem que prestar atenção. De uma certa forma, você tem que alimentar o id, deixar o id feliz, de preferência enrolando o superego, né? Ah, tudo bem você comprar o nosso produto que te vicia, porque você vai ser socialmente aceitável, papo de cigarros, tá entendendo o que eu quis dizer agora? Esse é o caminho que você vai perceber do id. Uma coisa importante sobre o id, é uma outra prova que a gente tem que prestar atenção nele, já que o Sexy Canvas busca eletrificar a cabeça do cliente, é no id que está a maior eletrificação. Eu te provo isso com o seguinte exemplo. Ninguém fica viciado em superego. Pô, cara, aí, já aí, na moral, já abri o banco de sangue. Por quê, cara? Pô, cara, eu tenho que doar sangue agora, mano. Tô a noite toda, não dormi, eu tô aqui. Por favor, quero doar sangue. Você nunca vai ver isso acontecendo. Eu não tô falando aqui para você não doar sangue, mas eu tô te garantindo que a experiência de doar sangue é muito menos eletrificante do que a experiência de transar, ou mesmo do que a experiência de saltar de paraquedas. O fato é no id que tá o vício, é no id que as pessoas se viciam em drogas, é no id que as pessoas se viciam em jogos, em sexo, é o id que a pessoa vai fazer uau e vai dar um gritão e lá que ele vai comprar o seu produto. Uma outra coisa interessante sobre Freud é que ele afirmou que todas as forças, tudo que move as pessoas é a energia libidinal. Então o Freud, ele realmente, ele criava nesse momento a teoria da sexualidade humana, que ele dizia que tudo que rolava por causa de uma energia de sexo. Tem muito a ver com essa brincadeira, esses comentários que a gente vê hoje em dia, falando assim, pô, cara, parece que tudo que a gente faz na vida é pra transar, né? A gente vai, faz uma faculdade, ganha dinheiro, põe uma roupa bonita, pra quê? Pra transar. Eu quero foder. Ou a gente compra um carrão, não sei o quê, faz um startup, tira onda, pra quê? Pra arrumar uma mina pra transar. Essa brincadeira tem um fundo de verdade. E o Freud fala muito sobre isso, nessa coisa da força libidinal, que é um dos pontos que Freud associa muito ao id. Então o id e a força libidinal tem muito a ver. Tem um outro camarada, que eu nem vou gastar muito tempo aqui, que é o Charles Darwin. Tem um minutinho pra escutar a palavra de Darwin? Quê? Escutar a palavra de Darwin? Charles Darwin é famoso por ter criado a teoria da evolução das espécies. Darwin, filósofo, escritor, naturalista, não morreu por nós, mas fez muito pela gente. O que tem? Você sabia que a gente só é capaz de discutir, inclusive, isso que ele nos trouxe porque nós somos seres evoluídos? Vou só repetir aqui que eu sei que vocês sabem, que é a teoria que diz que uma espécie evoluir, ser vencedora, ganhar, sobrepujar as outras espécies e continuar, né, no planeta sem ser extinguida, ela tem que ter vantagens operacionais, ela tem que se tornar superior. É a teoria da seleção natural. De seleção natural. Pra gente estar aqui hoje, alguém teve que lutar. Alguém teve que se adaptar muito bem ao meio ambiente e virar um ser dominante. Maneiro. A espécie que tem um dedo maior, que consegue pegar ali uma formiga dentro do tronco, acaba vencendo a espécie que não desenvolveu esse dedo e a outra espécie morre. Agora olha o que você fez. Parabéns. Nós somos a única espécie capaz de fazer isso nesse planeta. Essa é a teoria da evolução das espécies. Por que eu estou falando sobre essa teoria? Porque o que faz, segundo Darwin, uma espécie evoluir é a quantidade de mutações genéticas que a espécie tem. Então tem lá aquela espécie com dedo pequeno, aí tem lá cruzamento que é transa, cruza vários indivíduos dessa espécie, até que nasce um com dedo grande. Depois de, às vezes, milhões de anos, tá, gente? Não é coisa de 2 dias, não. Esse indivíduo vai se tornar mais capaz, vai montar uma família, de repente o filho já vai nascer com dedo grande e isso vai derivar uma nova espécie. Por que Darwin é importante? Para confirmar um pouco a teoria libidinal do Freud, dizendo que procriar, libido, todo esse caminho de transar, vamos dizer assim, é o caminho que a natureza, que o DNA, como a gente falou lá atrás, colocou na nossa primeira linha de código, ou seja, o primeiro grande objetivo. E por isso também, vale comentar, Freud fala isso, e a gente já falou sobre isso aqui, que a única coisa da natureza que ganha de prêmio um orgasmo, que é o máximo das sensações eletrificantes na cabeça de um humano, é o sexo, é a procriação. Então, novamente, Darwin complementa Freud de uma forma indireta e todos concordam que a luxúria, a libido, o quanto mais você transar, é melhor para sua espécie. Vamos lá, então? Você quer? Quero muito. Quero muito. Tô morrendo de tesão aqui, realmente, um tesão. Bom, vamos falar agora do Abraham Maslow. O Maslow nasceu em 1908 nos Estados Unidos, é um outro psicólogo que desenvolveu a psicologia humanista, né? Ele criou a famosa pirâmide de Maslow, que é a base da psicologia holístico-dinâmica dele. Na base da pirâmide, vocês podem ver que tem a fisiologia. Basicamente é comida, água, abrigo, sono, se o corpo tá quente. É bem aquela coisa do bicho, que dá pra fazer analogia com o Neandertal, que dá pra fazer analogia com o id de Freud, agora que vocês já ouviram falar. Logo acima da fisiologia vem a segurança, que é segurança física, segurança
segurança de propriedade, segurança do corpo, não deixa de ser uma continuação da primeira linha. Quer dizer, a pessoa quer estar quentinha, protegida, abrigada, não quer que a tribo dela bata nela, enfim, continua sendo um pouco aquela coisa do Neandertal e continua sendo um pouco do id aqui. Já a terceira linha, que é a linha que é chamada social, é a linha onde ele já começa a experimentar, a pessoa começa a experimentar amor, amizade, interação com a comunidade, empatia, que tem a ver, se você vai lembrar da primeira aula que a gente falou, do cérebro límbico. É aquele cérebro que já começa a se entender em grupo, se entender em comunidade. As duas últimas partes da pirâmide, as mais pra cima, a primeira delas é a estima, que você passa a se preocupar com status, reconhecimento, autoestima, e a última dela são realizações pessoais, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Basicamente, essas duas últimas partes da pirâmide versam sobre uma pessoa que já posso até dizer que tem a vaidade, quero ser reconhecida, quero deixar minha marca no mundo. Então, em resumo, o Maslow vem de baixo para cima, desde o id, do humano Neandertal, e quer estar quentinho, no meio, como ele se relaciona na sociedade de uma forma bem básica, e para cima, como ele já vira um cidadão recomendado e reconhecido, que já seria também um pouco do superego do Freud. Como ele atende lá em cima, o personagem dele vai funcionar na sociedade que é aceita e que funciona e que a gente vive hoje em dia. Uma coisa legal para falar de Maslow em relação ao Sexy Canvas é que o Maslow também está descrevendo um indivíduo que tem medo da morte. Essa é uma conclusão que eu tenho visto em todo o tempo. Tem uma coisa chamada tanatofobia, que é uma das grandes forças que movem o humano. Esse cliente que a gente quer estudar como eletrificar. A tanatofobia quer dizer medo da morte. E o medo da morte a gente falou lá atrás, não me lembro em qual aula, justamente essa sensação de estar trabalhando o tempo todo, o resto do tempo dormindo e fazendo o que todo mundo quer que a gente faça e não vivendo a nossa vida e não curtindo. Isso somado ao medo da morte, ou seja, o medo da nossa vida acabar em algum momento, que deriva essa angústia. Então foi importante citar isso, porque a pirâmide de Maslow, ela é bem isso, assim, a base dela é quero estar seguro, estar protegido de animais, com a saúde bem, sem doença, tal, que tem a ver com o medo da morte. A do meio é estar em sociedade, estar em grupo, estar sendo amado, ou seja, com uma chance menor de estar sendo atacado, uma chance menor de morrer. E a última, que já mexe com autoestima, ser reconhecido, posso até dizer ser mais rico, se dar bem e até ter muito conhecimento, estudar muito, faz com que aquele indivíduo fique ainda mais longe da possibilidade de morrer, porque quanto mais ele é reconhecido, protegido e quanto mais ele conhece sobre o mundo, sobre as informações, menor a chance dele morrer. E para nós o Maslow é importante porque ele vai ser bastante a base do Sexy Canvas na parte da criança interior, que é muito movida pelo medo da morte. Então, bora falar um pouquinho sobre Jung. O Jung chama Carl Gustav Jung. Ele nasceu em 1875 na Suíça, na Basileia, e começou, como todo mundo na época, como médico, né? Se especializou em psiquiatria e de longe começou a ver um cara chamado Sigmund Freud escrevendo um negócio novo sobre psicanálise. Se interessou, ficaram amigos. Aliás, o Jung foi o discípulo mais amado do Freud. Eles tiveram um contato enorme durante anos. Pra você ter uma ideia, a primeira conversa que eles tiveram ao vivo durou 13 horas ininterruptas, devem ter parado só pra tomar charuto, sei lá o quê, e trocaram 359 ou 7, não me lembro agora, um número enorme de cartas, grudaram e começaram a desenvolver a psicanálise juntos, até que o Jung, eu acho que em 1914, eles dão uma rompida, o Jung começa a desenvolver um caminho novo. Por que esse caminho novo é interessante pra gente? O Jung, ele é mais sexy canvas, ele desenvolveu, por exemplo, os 12 arquétipos. O que são os 12 arquétipos? Depois você vai dar um Google aí, olha nos links da aula, que a gente vai colocar um monte de link nessa aula. Os arquétipos, Jung percebeu que todos os humanos, na época, pelo menos a humanidade, se dividia em 12 tipos de pessoas. Aí tem lá o herói, o amante, o rebelde. Se a pessoa gosta de conquistar todo mundo e faz um jogo de sedução, é o amante. E por aí vai. São exemplos simples assim. E isso é muito usado hoje em dia nas empresas para se criar marcas. Então, por exemplo, a Red Bull claramente quer falar com o explorador, com o rebelde. E existem formas de saber falar com esses arquétipos. Então, Jung era bem prático. Ele criava essas receitas de bolo. Outra briga que ele tinha com Freud é que Jung criou o inconsciente coletivo. O Freud dizia que não, a criança nascia, começava a aprender dali mesmo, tinha só um instinto de alimentação, mamar no peito e só, o resto ela aprendia localmente. O Jung não, falava que a criança já nascia com uma espiritualidade de um conhecimento antigo de outras gerações, com um conhecimento herdado dentro do inconsciente coletivo. Ficou meio mal explicado, mas é como se a criança já nascesse sabendo algumas coisas que o Freud dizia que não. Eles divergiram também na coisa libidinal. Freud, tudo era sexo mesmo. Tanto que o Sexy Canvas, como eu falei, nasceu da teoria da sexualidade de Freud. O Jung falava, nem tudo é sexo, calma, tem esses aprendizados da vida anterior, etc e tal, e brigaram, pararam de se falar, inclusive. Mas o que é interessante para nós aqui, estude Jung, não vai te fazer mal. 2, a parte que eles continuaram concordando, o Freud chamava de id, aquele homem bicho, né? O Jung criou um arquétipo chamado arquétipo da sombra. O que é o arquétipo da sombra? É aquele lado do humano que ele conhece, que ele ouve todo dia. Pensa aí se você não tem um pouco disso. Só que ele reprime, ele se sente, sei lá, assassino. Só que a sociedade não permite que ele faça isso. Lembra? Tem o superego, a sociedade falando, menino, você não pode fazer isso. E ele vai suprimindo o que o Jung chama de arquétipo da
sombra. E esse arquétipo da sombra, o Jung fala uma frase muito boa, que é... O que Jung estava querendo dizer com isso? Acho que a pessoa vai envelhecendo, vai ficando, vamos dizer assim, mais esperta, mais madura, ela vai começando a aceitar aquela voz interior que ele chama de arquétipo da sombra e vai começando a permitir, entender e até atender essa voz interior. E essa voz interior, para mim, é uma espécie de id. E nosso objetivo, de uma certa forma, no consumismo e no estudo do Sexy Canvas, é justamente permitir que essa voz interior venha para fora através do consumo. A gente possa atender o humano que está suprimindo essa voz há tanto tempo, com o Jung também, pra gente entender a história do arquétipo da sombra. Uma história interessante sobre Jung, dentro desses dois arquétipos que Jung criou, um dos arquétipos é o arquétipo do herói. O herói é muito usado hoje em dia nos filmes, até para vender produto, para quando você faz um pitch de startup, tem sempre a famosa saga do herói. Então não foi o Jung que criou essa saga do herói, foi um cara chamado Joseph Campbell, mas com certeza se embasou no que Jung criou do herói. E aí uma história interessante para te contar é o seguinte, você já deve ter ouvido da história de Jesus Cristo. Um homem santo vem para a Terra, tenta explicar coisas para a humanidade acha estranho, metade gosta, metade não gosta, aí as autoridades locais, os governos passam a perseguir, até que conseguem matar, né? Dias depois ressuscita, volta para os céus. E nesse meio tempo, as únicas pessoas que entenderam e conversaram foram as crianças, 20 aninhas criancinhas, crianças puras, as crianças ingênuas. Bem, essa foi uma saga do herói, tá? Não tô dizendo que foi inventada, mas foi totalmente a saga do herói, que é uma saga que começa, vem, tenta, não consegue, se ferra, acaba no caso de Cristo até nem indo tão bem, porque ele acaba morrendo, mas aí no final ele volta para os céus, que é uma grande dádiva. Em outro filme que vocês devem ter ouvido falar ou já assistiram, que é o ET, o extraterrestre, do Steven Spielberg. O ET chega dos céus, tenta conversar com a humanidade para trazer paz, acaba sendo perseguido pelas autoridades, só consegue conversar e se entender com crianças, morre, ressuscita e acaba voltando para o reino dos céus. De novo, é a mesma história de Cristo, só que com um extraterrestre no meio. E usa a saga do herói do Campbell, que se embasou muito nas teorias do arquétipo de Jung. Então, mais um motivo para você estudar um pouco de Jung e também da saga do herói, porque esse trabalho do Campbell é muito interessante para você usar no seu dia a dia e até para entendimento da cabeça do cliente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Edward Bernays. Esse cara, que é o último que eu estou listando aqui, ele é não menos importante que os demais, porque foi o primeiro camarada que começou realmente a usar as técnicas, principalmente de Freud, para vender mais, para controlar a massa, para controlar a cabeça das pessoas. O que, em última instância, é o que a gente quer com o Sexy Canvas. Uma coincidência interessante, quer dizer, não coincidência, não foi por acaso. O Edward Bernays é sobrinho do Freud. Aliás, o Edward Bernays nasceu em Viena em 1891 e foi para os Estados Unidos, foi para a América depois, deixou o Freud lá. Percebendo os trabalhos avançados do Freud na psicanálise, ele notou assim, caramba, o Freud só está usando esse conhecimento maravilhoso para curar pessoas no consultório, naquela história do divã. E ele falou, mano, vamos usar esse negócio aqui para ganhar dinheiro, vamos usar para o business. Como ele não tinha acesso a Freud, que estava em Viena, ele chamou um camarada chamado Abraham Brill para alguns projetos, e um dos projetos mais interessantes, se liga na história porque ela tem muito a ver com o que a gente está conversando. A British American Tobacco era uma empresa que até hoje existe, faz cigarros, inclusive ela é dona daquela marca Lucky Strike, né, que todo mundo conhece. Os caras vendiam pra cacete pra homem. Nossa, cigarro era fumado nos idos de 1920, basicamente por homens. As mulheres não fumavam, não é porque não queriam. Existia um estigma criado, provavelmente, obviamente, pelo machismo na época, que falava assim, if she smokes, she pokes. Tipo assim, se a mulher fuma, ela dá, ela é dadeira, ela é promíscua e tal. Olha só como fazer um produto vender para um grupo com esse estigma. As mulheres até fumavam em casa, mas não fumavam na rua. Aí um cara chamado George Washington, que não é o presidente, que era o cara de marketing da British American Tobacco, chamou o Edward Bernays e falou assim, mano, como é que a gente vai vender cigarro para mulher, já que as mulheres se queimam com isso? Aí ele chamou o parceiro dele, que eu falei, o Abraham Brill. Visit Dr. A.A. Brill, who was the leading psychoanalyst of his time. So I went to Dr. Brill and I said, can you tell me what cigarettes mean to women? E eles juntos começaram a fazer uma teoria psicanalítica em cima do cigarro, só para vocês terem uma ideia. Eles consideravam que o cigarro equivalia a tipo um pau, um falo, né? Que na teoria de Freud, o falo significa poder. E para Freud, a mulher tem a inveja do falo. Essa é a teoria, se vocês quiserem estudem depois. Eles perceberam que se dessem um pau, um cigarro para a mulher, e ela pudesse colocar na boca, etc e tal, ela seria independente do homem. E como existia um anseio das mulheres se liberarem do machismo e poderem ter voz ativa, nem votavam um grande período da vida, eles associaram isso tudo e criaram uma campanha onde as mulheres com cigarro passavam a ser mais fortes, mais livres. E lançaram essa campanha numa grande passeata que fez tudo mudar. A partir de então, os gráficos de venda de cigarro para as mulheres aumentaram muito. Within 6 weeks, smoking became an accepted pattern
for women throughout the United States. O resumo dessa história é interessante por duas razões. Primeiro, a gente acabou de fazer uma análise desse processo de vender mais cigarro para as mulheres, utilizando a filosofia da psicanálise que o Barnes e o Brill fizeram na época. A segunda coisa é que, sabendo mexer na cabeça da pessoa da forma correta, você consegue vender qualquer coisa para qualquer pessoa, mesmo que originalmente aquele produto seja prejudicial. O que eles fizeram na época, basicamente, foi falar: as mulheres são poderosas, as mulheres são livres, as mulheres podem fumar também. Então, basicamente, nesse grupo de coisas, eles mexeram com a vaidade, tipo, a mulher era inferior ao homem, ela não podia fumar sem ser zoada. Agora ela é superior ou pelo menos igual, então ela subiu, ela ficou com soberba, ela se sentiu melhor. Além disso, a questão da inveja. Com certeza as mulheres tinham inveja, que burras, né, porque fumar é uma merda, mas elas tinham inveja que elas não podiam fumar, e agora elas não só poderiam fumar, segundo essa campanha da Lucky Strike ou do Barnes, como elas ficariam mais fodas fumando. Não era só, eu não sou mais puta porque agora eu fumo. Essa é uma campanha merda, fraca, sem eletricidade. Agora, eu sou foda e livre e poderosa porque fumo, foi a sacada que eles tiveram. Então mexeu com a inveja também. Isso foi basicamente o uso que eles ofereceram na solução para Lucky Strike, e foi um sucesso. O Sexy Canvas teria ido muito além. Teria mexido naquele momento com ganância e avareza. Por quê? Era um hábito, vamos dizer, da aristocracia, dos ricos, fumarem cigarro, fumarem charutos caros e tudo mais, e as mulheres também estariam fora disso. Então, nesse momento, o Sexy Canvas colocaria mais um poder de eletrificação, mostrando que as mulheres podem agora fazer parte dessa aristocracia, podem ser fodonas, ricas, por que não? Além disso, uma coisa que, com certeza, se a gente tivesse sido contratado, o pessoal do Sexy Canvas, no lugar do Barnes também, era usar bastante luxúria, que mais tarde, muitos anos depois, acabou sendo muito usado através do cinema. Vou te explicar como. Vocês devem lembrar de cenas de filmes antigos, as pessoas sempre fumando um cigarro depois de transarem, ou então aquele rebelde, o jovem rebelde que fugia de casa e era arruaceiro, no final ele era o fodão que fumava, os ricos fumavam, e tudo isso tinha a ver com poder e transa, e sempre era o mocinho que conquistava a mulher que acabava dando em luxúria. Dava pra trabalhar muito a questão de luxúria nessa época, não foi muito usada, mas foi mais tarde usada, e o Sexy Canvas já apontava isso tudo pra eles. Now here it is, the la 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 O verdadeiro prazer está nas coisas mais simples, no ritmo, na dança, no papo com os amigos e no sabor de lar. E você pode curtir tudo isso com muito menos do que você imagina. No mundo inteiro, largue o prazer perto de você. Outro bem fácil que eles poderiam ter usado, e mais tarde muitas campanhas de cigarro usaram, é a questão da preguiça. How about a good night cigarette, Ricky? Thank you, Lucy. Nothing but the best, huh? Natch, nothing but Philip Morris. O que é a preguiça? A preguiça é obter o máximo de resultado, o máximo de prazer com o mínimo de esforço físico ou mental. O que é acender um cigarro e fumar e obter o prazer, o máximo prazer com o mínimo de esforço? Então a preguiça poderia ter sido muito utilizada nessa campanha do Barnes na época também. O vício, né? O vício talvez eu devia ter começado pelo vício, porque uma das coisas mais basais do cigarro é viciar o seu cliente. E ele vicia quimicamente, não é através do marketing, é através da produção. O cliente que fuma acaba ficando viciado, e posso dizer até, sem forçar muito a barra, que ele fica irado se o cigarro dele acabar ou se ele não puder fumar naquele local, ele precisa. Então deriva um sentimento, inclusive, de ira. Aproveitando que a gente falou dos 5 sentidos, lá na primeira aula, o cigarro também é todo feito para mexer com os 5 sentidos numa peça pequena. Então, ao mesmo tempo ele mexe com a audição, de você acender o isqueiro, o zipo, com o gosto da fumaça, com o cheiro da fumaça, com o tato, pegar o cigarro, e visão, obviamente, visão da fumaça e tal. E o cigarro, ele virou realmente um elemento amiguinho das pessoas, é uma companhia. Você tá na balada, você tá meio inseguro, você acende um cigarro. Uma coisa que tá acontecendo muito engraçada, já que a gente falou desses assuntos, é que
o celular passou a ser um substituto do cigarro na balada, porque ele passa a ser um amiguinho daquela pessoa quando ela está se sentindo insegura. Não teve nada a ver com o resto do papo da aula, mas eu quis falar porque isso está acontecendo. Eu vou deixar um monte de link dessa aula aqui embaixo, links sobre todos esses pensadores que foram muito importantes para tudo isso. Estudem e saibam que a boa notícia é que todos esses estudos acadêmicos, todos esses pensadores só corroboram a teoria do Sexy Canvas, que é uma espécie de união de tudo isso, somado com novos itens que você vai poder usar no seu dia a dia. E até a próxima aula. As psicologias, as questões, vou de novo.